Olá, seja bem-vindo à aula de número 3 do nosso curso de Lógica de Programação com C Sharp. Nessa aula, nós vamos trabalhar operadores, em especial aqui operadores aritméticos. Vamos para o código. Vamos direto para o código. Na verdade, eu tenho aqui, eu acho que posso mostrar para vocês aqui no PowerPoint, essas opções aqui, ó. A gente tem operadores matemáticos ou operadores aritméticos, vejam, onde a gente pode aplicar lá adição, subtração, multiplicação, divisão, div, que é o resto, que é ele traz apenas a parte inteira de uma divisão, e mod, que ele traz apenas o resto de uma divisão. Nós vamos utilizar o C Sharp para demonstrar isso aqui para vocês, utilizando a declaração ou não de criação de variáveis, como vimos na aula anterior. Beleza? Aqui um exemplo clássico aí do mod e do div, né? Onde é que isso aparece, fica mais evidenciado para você aí, ó. O dividendo, o divisor, o quociente, no caso, apenas a divisão, né? A divisão inteiro, o valor inteiro da divisão, que está aparecendo aqui como div. E se formos utilizar apenas o resto dessa divisão, vamos usar o mod para fazer isso. Vamos ver como é que funciona isso também no C Sharp, ok? Aqui tem alguns exemplos já, né? Ó, se a gente fizer adição, 5 mais 2, o resultado precisa aparecer 7. A gente vai usar esses recursos aqui na linguagem de programação. Assim também para com os demais elementos, certo? E na sequência aí vamos falar também sobre operadores relacionais ou operadores lógicos, e isso fica para a próxima aula. Vamos então para o código aqui. Já ia me antecipar aqui, mas vamos para o código. Bom, eu tô aberto aqui com o projeto que a gente usou na aula anterior. A gente estava falando lá sobre declaração de variáveis, e nós vamos manter aqui esse mesmo. Vou usar o mesmo projeto. Vamos fazer melhor, né? Vamos fazer melhor, até para que depois fique o registro para vocês aí. Eu vou deixar disponível também esse código lá no nosso material de consulta, em PDF, que vai ficar disponível nas janelinhas aí do curso aqui. Então, beleza. Eu vou fechar essa aplicação, fechar esse programa. Vamos fechar aqui. Já está aparecendo aqui, muito bem. Vou clicar aqui no botão fechar a solução. Ok, vamos criar um novo projeto, vai se chamar aula 3 CLProg, é um novo projeto, é um projeto do tipo C Sharp, Windows, console, do tipo aplicativo do .NET, cliquei no botão próximo para criar, e ele vai se chamar aula 3, linguagem de programação, curso linguagem lógica prog, assim. Cliquei no botão próximo, mantive lá o .NET 6, cliquei novamente e pronto, nosso projetinho, nosso novo projeto já está criado. Como a gente já sabe, né, que vimos na aula anterior, se clicarmos aqui ele só vai piscar a tela, não vai apresentar nada para a gente. Eu vou apagar essa linha de console writeLine aqui, console writeLine, e eu vou mandar um console.readKey para que ele fique apenas esperando, ó, com F5 pressionado, ele fica esperando o próximo comando que nós vamos aplicar ali, beleza? Vamos seguir. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre operadores, né? Vamos falar sobre operadores e recapitulando, né, o que nós vimos sobre tipos e operadores no próprio site da Microsoft. Deixa eu carregar aqui para vocês. Deixar aqui, ó, no próprio site da Microsoft tem um link que vai ficar disponível também aí no material de referência, onde ele fala sobre os tipos, né? Os tipos de linguagem, como vocês vão ver aqui agora, ó. Dá uma olhada aqui. Veja, estou no site da Microsoft, learnmicrosoft.com, PT e tal. E aqui, acessando esse link que ele fala sobre tipos numéricos integrais. Quando nós formos declarar a criação de variáveis no C Sharp, a gente precisa considerar essa tabelinha que você está vendo aqui agora aí na sua tela. Dá uma olhadinha. Se formos criar inteiro, ele suporta números de menores a 2 bilhões, 147 milhões, até mais 2 bilhões 147 milhões. Qualquer valor diferente disso, por exemplo, 3 bilhões
ou mais ou menos, eu não posso associar a uma variável do tipo inteiro. Para isso eu vou precisar utilizar um outro tipo de variável, um outro tipo de declaração, ok? Bom, hoje nós vamos apresentar aqui os operadores, os operadores aritméticos, os operadores que são suportados aqui pelo C Sharp. O Visual Studio também tem, deixa eu ver se eu carreguei aqui, ele também tem na especificação da linguagem, não está nesse aqui, está nesse aqui, ó, operadores aritméticos, referências do C Sharp. Então, operador de incremento, operador pós-fixado, incremento de prefixo, decremento, todos esses a gente vai utilizar. Operador de multiplicação, como a gente já viu lá na imagem. Operador de divisão, divisão de inteiros, né, que representa lá o nosso div. Ponto flutuante, quando a gente fala de números decimais, que ele utiliza os tipos primitivos float, double e decimal. E aqui um dos que a gente vai usar aqui também, que é o operador de resto da divisão. Só para a gente focar o conteúdo dessa aula, falando especificamente aí sobre os operadores aritméticos, nós vamos nos concentrar em utilizar esses mais básicos. Vamos usar aqui na linguagem de programação para vocês acompanharem. Então, eu vou carregar aqui no Visual Studio, veja, no Visual Studio, nós vamos subir aqui apenas o console WriteLine, e eu poderia utilizar 5 vezes, ou melhor, vamos começar com adição, 5 mais 7, e ponto e vírgula aqui no final. Quando a gente executar esse programa, a gente vai ter o resultado ali aparecendo para a gente, 12. Beleza. Depois, na linha de baixo, a gente vai colocar 6 menos 3. E a gente vai apresentar mais uma vez o resultado na tela. Lá está o resultado, 6 menos 3, 3. Na linha de baixo, nós vamos imprimir na tela agora a expressão 8 dividido por 2. 8 dividido por 2. Pago ponto e vírgula, lá está, 8 dividido por 2, executou, aparece o resultado para a gente lá, ó, olha só, 8 dividido por 2. Ainda poderíamos utilizar console WriteLine, vamos colocar aqui o valor 7 vezes 3. E se a gente for executar, temos lá o operador de multiplicação, 7 vezes 3, 21. Veja que nós não estamos usando variáveis para fazer isso, certo? Estamos usando apenas os valores fixos definidos aqui, que representam constantes declarativas ou declaradas. Vou colocar aqui em um int, para tratar apenas com números inteiros. Int soma igual, e aí eu poderia armazenar o resultado dessa soma, 5 mais 45, e armazenaria o resultado dessa soma na variável inteira, na variável do tipo int. Na linha de baixo, se a gente usar aqui um console.WriteLine soma, ele imprime na tela para a gente, pressionando a tecla F5 ou o botãozinho de play, ele imprime para a gente o resultado da variável soma. Ok? Está acompanhando? Então, ó, esses são os operadores aritméticos básicos que a gente vai utilizar aqui na linguagem de programação, ou para poder construir os nossos algoritmos, né? Vamos usar esse tipo de representação. Mas poderíamos também, em algum momento, utilizar o resto da divisão. Apenas o resto da divisão, que aí representa o mod. É bastante comum e bastante útil isso. No C Sharp, esse mod, como a gente viu lá na referência da linguagem, e você pode acompanhar aí, dar uma esmiuçada nesse código, né, a qualquer tempo, para entender melhor da linguagem especificamente, mas a aplicação, para a gente aqui, a aplicação é a parte mais interessante, né? Então, considerando lógica de programação, o que eu vou utilizar para responder uma determinada situação, para resolver um determinado problema, né? Eu preciso conhecer esses elementos, e aqui a gente está falando de operadores aritméticos. Um dos operadores que é muito útil é o operador mod. Se eu quiser, por exemplo, apresentar apenas
o resto de uma divisão de inteiro. Eu poderia fazer algo como isso que você vai ver aqui agora. Ó. Console.writeLine. Dentro do parênteses, eu vou colocar o valor 15, cifrão 2. Cifrão, perdão. Porcentagem, né? Símbolo de porcentagem. 15, porcentagem ou porcento, 2. Veja que não tem nenhum erro de sintaxe aqui, ó. Se eu colocasse de repente aqui um sinal aleatório aqui, se eu colocasse sei lá, um e-comercial, ainda daria. Se eu colocasse alguma coisa aleatória aqui, um arroba, né, talvez a gente tenha uma falha ou um erro durante a execução. Mas aqui no caso, quando você coloca o sinal de porcentagem, o que esse exemplo vai retornar para a gente? Ele vai retornar o resto da divisão de 15 por 2. 15 dividido por 2, a gente vai ter 7 como a divisão de inteiros. 7 vezes 2, 14 para 15. O resultado aqui vai ser 1, que vai aparecer na tela para a gente. Veja, a gente tem apenas o resto da divisão. Isso é muito útil em diversas situações. Vocês vão ver quando nós começarmos a fazer os exercícios de lógica de programação usando C#, como isso daqui pode nos ajudar e ajudar bastante. Um play aqui para a gente executar a aula 3 aqui, o exercício da aula 3, está lá o resultado. Está lá o resultado. 1, como a gente propôs ali também, beleza? Opa! O resultado 1, como a gente propôs. Vamos parar aqui a aplicação, porque eu esqueci de dar um Enter. E a divisão, né? A divisão de inteiros. Se nós tivermos um valor de soma, que a gente já criou soma ali, né? Vou criar aqui o valor 1, recebe 12, certo? E o valor 2 recebe 13. Tá bom, eu vou usar a sugestão dele mesmo. Recebe 13. Se nós printarmos aqui agora, se nós imprimirmos na tela valor 1 dividido por valor 2, qual que será o resultado? Vamos executar? Pressionei a tecla F5, vejam, valor 1 dividido por valor 2. O que no caso restou para a gente aqui, né? O valor 1, ele é menor que o valor 2. Então, ele sempre arredonda essa diferença para 0. Vamos experimentar inverter? Vou parar a aplicação aqui e vamos experimentar inverter. Vou colocar aqui diferente. O valor 2 divide o valor 1. Agora o valor 2 é maior. Vamos ver o que acontece? Mais uma vez, veja lá que agora nós temos o resultado 1. O que é o 1? É o resto dessa divisão. Então, 13 dividido por 12 dá 1 e sobra 1. Então, aqui ele está mostrando apenas o resto dessa divisão. Ou melhor, dá 1, né? Então, ele está mostrando a divisão. Especificamente a divisão. Se nós, ao invés de 13, colocarmos aqui 3... Não, contrário. Colocar 36... ele vai mostrar para a gente a divisão e nenhum resto. Lá está o resultado. Mesmo se tivesse número quebrado, ele mostraria somente o resultado, como vocês estão vendo aqui. Legal? Então, esta foi a nossa aula sobre operadores aritméticos utilizando aqui o C#. É um conteúdo que vai nos ajudar bastante quando nós formos responder ou resolver os nossos problemas de lógica de programação nos exercícios que faremos nas próximas aulas. Até a próxima aula, onde nós trataremos o assunto sobre operadores lógicos. Até lá!